E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero fazer o react aqui, né? O Anderson mandou aqui no grupo de apoiadores esse vídeo aí do. É o Padre Paulo Ricardo, né? Ou Ricardo, sei lá, Padre Ricardo. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu até botei aqui esse cara insuportável que é. Mas quando eu vi o título do vídeo, eu quero ver o que, é que ele vai dizer sobre. Eu sei, cara, padre católico, puta merda. Os caras são chatos. Mas vamos lá. Eu quero reagir aqui, ver o que, que ele vai falar e dar um gancho aqui, fazer um convite para vocês e indicar um canal aqui, beleza? Então vamos dar uma olhada, porque eu tô curtindo, mano. É o costume, né, dos canais que eu assisto. Eu sou cristão e concordei com o padre. Bom, concordância de mulher não quer dizer bosta nenhuma, né? Mas enfim, já começa assim. Vamos lá. Lembrando, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí pela descrição, tá certo? Pelo nosso link do Apoie-se. E quem quiser fazer uma contribuição, tá na nossa chave Pix na descrição. Então, assim, o gancho que eu quero dar é o seguinte. A depender do que ele for falar, eu vou explicar o gancho. Mas, de qualquer forma, tá aqui, ó. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui no canal Evangelho Sem Medo. Quero agradecer aí ao camarada Wendson, ele que tá tomando conta aí do canal, beleza? Ele tá pegando os conteúdos que eu já produzi, áudios e vídeos que tem lá no Telegram, está repostando aqui. E quando finalizar totalmente, eu vou tirar um tempo e começar a produzir conteúdo novo para esse canal aqui, tá? Que é só falando de Bíblia. E vou atender alguns pedidos, sim, de alguns assuntos, alguns temas relacionados à Bíblia nesse canal. Beleza? Ele até postou aqui, ó, tá postando o livro de Enoque, parte 10 leituras. Acho que é o final, finalizou aqui o livro de Enoque. Se eu não me engano, é isso aqui, finalizou. E aí entrou no livro dos justos, tá? Tá, calma aí. Vídeos, acho que é aqui. Isso, ó. Há um dia, pô, 0 visualizações, né? O pessoal é complicado, mas vamos lá. É assim mesmo. Quando é pra falar das coisas boas de Bíblia, o pessoal corre, cara. Corre a légua. Se for fofoca, certo? Então, tá postando aqui o livro de Enoque, parte 1, parte 10. Eu não entendi qual foi a mágica aqui de parte 1. Ah, tá. Mais 8, entendi. Deu um resumo aqui. E aí eu acho que postou hoje, né? Livro dos Justos. Eu acho que é 2 partes, se eu não me engano. Ele vai postar 2 partes. É muito bom o livro dos Justos, tá? Então, depois do livro dos Justos, se eu não me engano, é aí que o Anderson vai começar a postar a leitura que eu fiz de Eusébio de Cesareia, né? Como é? Rapaz, eu esqueci o nome do livro. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele viveu ali por volta do 4º, 5º século, tá? Pegou alguns dos discípulos dos apóstolos e ele escreveu, ele documentou as 4 primeiras eras ali, os 4 primeiros séculos da era cristã, certo? Então, é de onde os padres vão retirar essas informações e tudo mais. E eles gostam de dizer que foi a igreja que compilou a Bíblia, né? Enfim, a igreja, quando eles falam assim, igreja católica enquanto instituição, tá? Enquanto igreja apostólica católica romana, esse nome, ele vai surgir lá no 5º século, tá? Depois do grande cisma, onde a igreja de Roma ela se ensoberbece muito por, né, ter ali um pseudo-imperador cristão, porque ninguém pode afirmar de fato que Constantino foi um cristão de fato, tá? Mas é ele que dá essa liberdade religiosa aos cristãos ali em Roma, ele reconhece como religião, tá? Então a igreja de Roma começa a se sentir muito grande e acaba desprezando, escanteando os irmãos da Ásia, e aí rola esse grande cisma, tá? Pois é, a Igreja Católica já surge de uma problemática, né? Mas enfim, isso aí eles não gostam de falar, né? Então vamos ver o que ele vai dizer aqui. Aí já fica essa recomendação, porque quando começar os vídeos sobre Eusébio Cesareia, aí vocês vão pegar ali a história da igreja mesmo, tá? E eu recomendo que vocês vejam, até para quebrar alguns mitos católicos aí, tá? Porque é a mesma fonte que eles usam, tá? Bom, é os nossos irmãos que vieram primeiro que escreveram, né? Então a fonte é a mesma, né? Independente das divisões que rolou dentro das denominações e aquilo que tornou-se instituição, né? Acabou se tornando aí, a gente tem que
preservar a verdadeira história da igreja, né? Isso é um fato. Então vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Aquela pergunta que eu deixei antes do intervalo. Esse monte de apócrifos, né? A primeira vez que eu vi falar de apócrifos, eu pensei que fosse uma meia dúzia, né? Depois eu fui estudar coisa mais ao fundo, uns 60 apócrifos. Então, porque é aquilo que eu dizia, professor. A Bíblia não foi escrita numa sentada. Não é o que você dizia, é o que se sabe, é o que é, né? Quando vai dizer o que eu dizia, parece que outra pessoa, parece que foi ele que inventou, ou ele que criou a ideia de que a Bíblia foi escrita por, sei lá, mais de 60 autores. Enfim, não foi, né, meu filho? Foi você. Durante muito tempo, as pessoas tinham um evangelho de Marcos, uma comunidade tinha um evangelho de Marcos, outra tinha o evangelho de Lucas. Aí um ouvia falar do evangelho que a outra tinha, e dizia, olha, você manda um manuscrito para nós, vamos copiar. É aí que se baseia também, tem muitas cartas de Paulo, né? Paulo escrevia as cartas direcionadas ao local que ele queria falar ou que ele estava no momento. Só que as cartas eram válidas para todas as igrejas. Paulo fala isso, né? Eu não vou me lembrar exatamente que carta é, eu acho que é Coríntios, ele vai finalizar a carta dizendo, né? Aos irmãos aqui, aos presentes e a todos que, quando Pedro também escreve a epístola dele, ele vai falar lá, a todos que vierem a conhecer o Evangelho de Cristo, certo? Então essa ideia também que muitos usam, tá? Entrando em outro assunto, quando vamos falar um exemplo, quando Paulo fala que a mulher permanece em silêncio, não é permitida a mulher ensinar e tal, eles usam essa ideia, né, de que não, veja bem, mas ali era para Coríntios. Só que Paulo finaliza a carta aos Coríntios dizendo que é para passar para todos os irmãos. Então não era só para Coríntios, né? Paulo usou o exemplo de Coríntios para dizer, ó, isso aqui não deve acontecer, isso aqui não deve acontecer, né? Porque a gente tem que entender que quando as cartas foram escritas, a igreja ainda estava se organizando do que podia, no que não podia. Então essas doutrinas foram passadas pelas cartas, tá? Era a forma mais fácil de manter isso registrado, beleza? Copio de vocês, copio nosso. Então assim foi criando essa lista aos poucos. Só que enquanto a igreja ia criando a sua lista de livros da Sagrada Escritura, que levou mais ou menos uns 200 anos para assentar. Exato. Do primeiro ao segundo, ou do segundo ao terceiro, o cânon da Bíblia que conhecemos hoje já estava formado, pessoal. Não houve alteração de lá para cá. Esse cânon, a única alteração que foi feita, tá? Do primeiro para o segundo século, e eu relato isso lá nos vídeos onde eu faço a leitura do livro de Eusébio Cesareia, ele registra isso. É o livro de Enoque que foi retirado da Bíblia. Por que foi retirado da Bíblia? Porque foi uma imposição dos judeus para traduzir, tá? Para fazer a tradução do Antigo Testamento. Eles não iriam traduzir, eles não permitiriam. Aí vocês não me perguntem o porquê, porque também não explica. Foi uma exigência deles que eles não queriam na época, tá? Que o livro de Enoque fizesse parte do cânon. Beleza? Basicamente isso. Então, para não rolar essa dissensão, mas veja bem, já existia cânons na época, tá? Que mantiveram o livro de Enoque, não de forma oficial. Tá? Essa tradução do livro de Enoque veio posteriormente, certo? Um exemplo, você vai pegar o cânon um dos mais antigos que tem, o da Etiópia, você vai ter lá. A própria Bíblia Católica, a versão Ave Maria, tem um livro de Enoque, que é também advinda ali, que é a mesma, que eu acredito que vai ser utilizada lá pelo povo etíope na época, que foram evangelizados, que lá vai estar o livro de Enoque também, tá certo? Rola até uma idolatria com isso lá, pro lado de lá, mas existiu essas coisas, então teve livro que entrou, livro que não entrou, certo? Aí o que a igreja julgou? Aqueles que de fato mantêm a doutrina e contam a história para entendimento das leis e mantêm a doutrina cristã, esses vão entrar. Não sei porquê, não acharam por bem, não dá para saber se houve uma briga ou não para manter o livro de Enoque. Eu acredito que tenha havido sim, porque assim, você tem muita referência ao livro de Enoque dentro do Novo Testamento. Tem uma parábola inteira que Jesus conta que está no livro de Enoque. Coisas que está escrito em Daniel e em Apocalipse, está no livro de Enoque. Paulo vai citar Enoque. Pedro vai citar Enoque. Judas vai citar Enoque. Certo? Então, assim, com certeza houve uma problemática acerca disso, mas o que foi decidido foi isso, tá? Que o livro de Enoque ficaria por fora. Essa lista, enquanto isso, surgiu dentro da igreja o movimento gnóstico. Um movimento herético. E o que é o movimento gnóstico? O movimento gnóstico é um movimento, o que a gente pode, assim, dar uma definição de gnóstico? A gnose é uma filosofia pagã, portanto, estranha a Deus. Helenismo, tá? Na época o helenismo estava muito em alta, e alguns homens, tirados a doutores e tudo mais, eles tentavam reinterpretar o evangelho
a uma visão mais humanista da coisa, tá? Então a questão de milagres, Jesus Filho de Deus, todas essas coisas eram questionadas. Tinha essa vertente que ia mais para o materialismo humanista, tinha outra que ia mais tentar, um exemplo, como alguns dão um exemplo. O pessoal acha que é antigo, mas essa história de demiurgo, de o Deus do Antigo Testamento não ser Jesus e aquela coisa toda, é daquela época. Tanto que Pedro vai registrar isso em uma de suas cartas, falando sobre isso aí, né? Negando e tal. Eu fiz vídeos sobre isso também, pessoal, tá? Eu fiz vários vídeos. Não é Eusébio de Cesareia, com certeza nos vídeos eu vou acabar citando esses textos aí que referenciam essa transição. Tanto que Pedro chama ele de o próprio filho do diabo, né? Ele chama o cara como se fosse o filho do diabo encarnado por conta dessas mentiradas todas, tá? E hoje a gnose está muito presente no meio, né, e muitos canais que se dizem cristãos aí utiliza-se da gnose, tá? A galera mesmo que gosta de uma serpentinha, gosta de sexualizar tudo, ver chibio em tudo que não cabe ver, né? Essa galera usa bastante aí, bebe muito da fonte da gnose, né? Dizem que não, eu não sabia. O ser humano é estúpido, né, rapaz? Estúpido e espertinho, entendeu? Então, basicamente, isso tá correto, né? Vamos dizer que isso é até as bases do materialismo dialético do comunismo, tá ligado? Que entra dentro do cristianismo, pega a linguagem cristã, mas esvazia o conteúdo dessa linguagem cristã. A gnose foi sempre uma presença nos 2000 anos de história. O último tipo de gnose que nós temos ultimamente é a teologia da libertação. Pegando essa ideia de que ele pega uma linguagem cristã e ele molda, tá certo. Ele molda, é como se fosse a dialética materialista mesmo. Você pega algo que existe e você começa a dar um novo significado àquilo. Galera, vamos dar um exemplo do que é muito comum pra gente. Você pegar a palavra submissão, que tá lá, obediência, reverência, subserviência, e transformar, está debaixo da mesma missão. Ou seja, você pega uma linguagem cristã e você transforma a dialética daquilo. Você muda o significado da palavra, né? Que é isso que eles fazem. Eles mudam literalmente o sentido da palavra. Então submissão vira uma outra coisa, entendeu? A má teologia da libertação, aquela que é condenada pelo magistério da igreja, é uma espécie de gnose. Ou seja, é uma filosofia pagã, ou seja, o marxismo, né, que entra dentro da igreja, não é? Pega a linguagem da igreja, esvazia o conteúdo, as palavras ficam ocas, eles colocam um conteúdo falso dentro, não é? Tá entendendo? E quem tá fazendo isso hoje não é a esquerda, não é os marxistas, são a própria turma de direita católica, os católicos conservadores. É eles que estão pegando as palavras cristãs como conhecendo o papel do homem e da mulher e subvertendo isso, ignorando a Bíblia, pegando textos da Bíblia. Um exemplo, pega o texto lá, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Eles pegam esse texto, cortam o texto e dizem o que? Não, é para você morrer, literalmente, pela sua mulher. E não é. Não é. Até já expliquei isso em vídeo, já expliquei isso em live pra galera. E você pega o restante do texto, que o restante do texto diz o quê? E não tem nem ponto final, né? Se entregou por ela. Nem tem ponto final, você continua a leitura, lavando-a e santificando com a leitura da palavra. Ou seja, esse se doar pela mulher é você ensinar ela a palavra de Deus, santificar ela, porque isso compete para a salvação. Ou seja, a salvação da mulher, segundo a Bíblia, depende do homem. Depende de o homem santificar, de um homem instruir, de um homem ser o cabeça dessa mulher, né? E o texto inicia: vós mulheres, obedecei vossos maridos assim como ao Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. E ele sendo cabeça do corpo, e ele sendo cabeça é a salvação do corpo. Entendeu? E aí eles pegam esse texto, que coloca, que condiciona a salvação da mulher a um homem. Eles pegam esse texto e transformam isso em quê? Ah, não, você tem que tomar um tiro pela sua mulher, você tem que morrer, você tem que sacrificar, você tem que largar sua vida, acabou, você não existe pra você só existe pra mulher. Entendeu? Isso é o quê? Se não é gnose, se não é a dialética marxista, né? Só que por conservadores de direita. Entendeu? E apresentam bonitinho. Porque a igreja escondeu os evangelhos apócrifos. A igreja escondeu o mundo. A igreja só excluiu. Só excluiu. Isso não é palavra de Deus, para de perder tempo com essa bobagem. Né? O evangelho. Cara, não é assim, tá? Ele fala, não é palavra de Deus, para de perder tempo com essa bobagem. Não é bobagem. Tem apócrifos que tem um conteúdo histórico muito bom. Vamos dar um exemplo. A epístola de Barnabé. Barnabé é esse que andava com Paulo. Cara, pra mim era pra estar lá. Mas por que não esteve lá? De novo, houve aquela discussão ferrenha, porque assim, galera, leia a epístola de Barnabé, você vai ver que não tem nada de errado. A questão é que Barnabé, ele pega muito mais pesado com os judeus do que Paulo pegava.
E esse foi um atrito muito grande entre os judeus da época e os cristãos, e principalmente na época de Barnabé. Barnabé tinha muita desavença com os judeus por conta disso. E se possível também, se vocês quiserem aí, depois vocês se lembrar, me cobrem para mim fazer a leitura da epístola de Barnabé. Eu nem sei se tem lá, tá? No grupo do teste, se não tiver, eu vou pegar, vou procurar e vou ler com vocês e mostrar, entendeu? Até a questão do domingo para o sábado não é invenção da Igreja Católica. Os cristãos, os primeiros cristãos ali no primeiro século já estavam observando o domingo como dia do descanso por causa da ressurreição de Cristo, entendeu? Então tá tudo lá, certo? Então a epístola de Barnabé é uma que eu não entendo porque não entrou. Quer dizer, não entendo não, entendo exatamente pelo teor. A forma que Barnabé vai confrontar diretamente os judeus ali na época é pesada, tá? Claro, não é tão pesada como os pais da igreja posteriormente fizeram, né? Ali do 7º século em diante, não é tão pesado como eles fizeram, tá? Mas deixando claro ali a condição de cegueira dos judeus, né? De Judas, Jesus é um neoplatônico que odeia o próprio corpo. Ele chega e diz: Judas, você é meu grande amigo, porque você vai me libertar desse corpo. Já tive amigo que se matou por conta dessas ideias aí, tá? Acreditar que o corpo é uma prisão e se você se libertar do corpo físico, você vai direto pra Deus. Não importa o meio. E aí você sabe o que o cara fez, né? Me traindo. Né? Então, veja, quer dizer, é uma bobagem. O cara é neoplatônico. Tem uma filosofia que não tem nada a ver com o cristianismo, que odeia o corpo, que acha que a alma é que é a verdadeira pessoa humana e que a alma está aprisionada dentro do corpo e precisa me libertar do corpo. Isso aí é neoplatonismo puro. Gnose, né? Nos últimos tempos pelos espíritas, né? Mas é neoplatonismo puro. E eles querem apresentar isso como cristianismo. É evidente que isso não tem cabimento. É uma filosofia estranha ao cristianismo, que entra dentro do mundo cristão, usa a nossa linguagem para confundir, para jogar uma cortina de fumaça e para fazer com que as pessoas achem que eles estão dizendo as mesmas coisas que nós estamos dizendo, quando na verdade é uma perversão da nossa fé. Bom, o vídeo foi bom, não foi ruim não, porque o bicho é antipático mesmo, mas esse vídeo aqui ele foi legal. Eu sou cristã e concordei com o padre. Porra, é claro, né? O padre é o quê, né? Agora que eu entendi. Eu pensei que ele ia atacar o protestantismo ou coisa do tipo, mas sou cristã, aí concordei com o padre. Mas você ia concordar, o padre não é cristão, não é cidadã? Oxe, aqui é isso. Que aula de Padre Paulo Ricardo no último domingo, um pé de diocese de Aparecida, em visita à minha cidade, mencionou na homilia que Jesus não teria nascido em Nazaré, pois está no Evangelho apócrifo que Maria teria nascido em certa cidade. Achei um absurdo a menção do texto apócrifo na homilia. Mas Jesus não nasceu em Nazaré mesmo, não. Jesus nasceu em Belém de Judá. Ué. Absurdo é você continuar no catolicismo. Muito melhor que seguir a heresia de Lutero, né? Ixi, começou. Não esquece de deletar meu comentário de novo. Abraços. Qual foi? O YouTube tem deletado automaticamente muitos comentários. Você não é o único, tá? São Jerônimo, do tradutor da Bíblia Vulgata, não aceitava os apócrifos. Esse padre fala bobeira demais. Os próprios judeus não aceitavam esses apócrifos. Heresia pura. Não. A exigência veio dos judeus. Principalmente, tá? Principalmente, a exigência veio dos judeus, principalmente, por conta do livro de Enoque, tá? A questão de falar que Jerônimo não aceitava não era bem isso, tá? Não era bem isso. Alguns apócrifos eram idiota mesmo, entendeu? Mas, senhores, padre, colocando assim que a Igreja Católica tinha todos os escritos sagrados e só foram liberados depois dessa guerra protestante, do exemplo do ex-padre também, aqui tá falando de Lutero. Não. Isso aqui é mentira, cara. Isso aqui é mentira. A Bíblia já tinha sido redigida, pelo amor de Deus. O que a Igreja Católica só acrescentou mais livros depois disso fica muito estranho para nós. Em saber que a Igreja tinha todo esse poder e espólio de guerra, tá? Isso aqui nem voa. Quem acredita que esse padre está falando, assista o debate da Musical FM, onde debate sobre apócrifos. O que o padre fala é ensinamento oficial da Igreja. Exato. Menos das escrituras sagradas. Tudo que eles falam não tem base bíblica nunca. Pegam o verdadeiro evangelho de Cristo. Nunca pregam um verdadeiro. Caralho, quanta desinformação. Não tem desinformação, cara. Não tem. Cara, tem apócrifo que eu digo deveria estar lá. O livro dos justos, os jubileus, muito importante para você entender as festas judaicas. O livro de Enoque, a epístola de Barnabé. Outra, não sei, tá?
a epístola de Barnabé, deveriam estar lá? Deveriam. Deveriam. Mas eles não estando lá, muda alguma coisa? Afeta para quem quer viver o verdadeiro evangelho puro e santo? Não. Não afeta. Então essa discussão aqui não cabe. É só discussão para perversão, tá? Essa aqui fala que a Igreja Católica mentiu e manipulou há muito tempo e graças ao Pai a maior verdade vai vir à tona. Ué, se houve uma manipulação, mentiu e manipulou, como é que você sabe que Deus vai revelar a verdade? Se é uma mentira e manipulação. Se você já sabe que é mentira e manipulação, logo você já tem a verdade, correto? Para afirmar isso. Cara, pessoal, uns comentários ridículos, velho. A mentira perdura única. A das igrejas católicas é a única verdade. Isso é esse tipo de comentário que eu já bloqueio, ó. Não permito, ó. Eu já não permitiria. Há muito tempo não sabe escrever o que é e quer criticar a igreja. Vai vir. Ele falou da igreja em si, não de Jesus. Enfim. Então tá aí, ó. Não vou ler comentário mais não para não estragar o vídeo, né? Porque só tem gente retardada. E você vê que tem umas mulheres, né? Querendo bater aqui. Você vê que é mulher, né? Mas enfim. Pegando o pé de mulher? Tô, mas enfim. É mulher, né, velho? Vamos lá. Então, galera, diz aí o que, é que vocês acharam. E é isso aí, beleza? Vão lá no Evangelho Sem Medo, tá? Vão lá no Evangelho Sem Medo. Tem muito vídeo, muita coisa bacana. Poxa, vocês vão gostar demais. Vão lá e assistam. Ah, tá. Ô, meu Deus, por quê? Ô, YouTube, faz isso não, YouTube. Pô, bota um negócio aqui no meio, porque eu achei até estranho isso aqui. Ah, isso aqui. Evangelho Sem Máscara. Meu Deus do céu. Fica parecendo que é o meu canal, né? Não sei nem se o que é que esse cara tá falando, mas enfim. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.